Boa tarde nessa quarta-feira, boa tarde, Júlio, boa tarde, Paulo, tudo bem com vocês? Gostaria de dar Boa uma breve tarde. introdução aqui da nossa apresentação. Então, a apresentação ela começou, a gente tem essa pequena introdução, aí tem a apresentação com o Paulo e com o Júlio, e no final, perguntas e respostas. Então, a apresentação começou, verifique o seu som, a imagem, se você tiver qualquer problema, deixe no chat para a gente, que a gente vai ajudar vocês a solucionarem. Não esqueça de seguir tanto a Bink quanto a Advantech nas redes sociais, para os próximos eventos, para as novidades de tecnologia, de IoT, né, o nosso LinkedIn. A Advantech também tem um blog sempre com novidade, temos o Facebook, o YouTube. Então, tanto a Bink quanto a Advantech, nós estamos no LinkedIn, então não esqueça de seguir as nossas páginas para vocês receberem bastante conteúdo, novidade de tecnologia e IoT. E não esqueça de deixar as suas perguntas aí no chat, que no final, tanto o Paulo quanto o Júlio estarão respondendo. Agora eu passo a palavra para o Júlio. Paulo, muito obrigado pela presença de todos e uma ótima apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Paulo Spaca aqui com a gente. Ele gentilmente aceitou esse convite que a Advantech fez para engrandecer o nosso webinar, né? Nosso bate-papo de tecnologia. A gente vem fazendo bastante comunicação, conversando sobre tecnologia, conversando sobre novas tendências, para que a gente consiga realmente entender, de fato, o que é o nosso plano aí de trabalho para o mercado e o que a gente consegue contribuir com tudo isso. Né? Às vezes as pessoas chegam para a gente, eu preciso montar um projeto de IoT, mas eu não sei por onde eu começo, o que eu preciso. Então, a ideia é que a gente consiga esclarecer um pouco dessas dúvidas, e se gerar novas dúvidas, melhor ainda, porque a gente viu que teve resultado, né? Então, eu vou dar uma pequena introdução minha, aí eu passo a palavra para o Paulo, para ele dar uma introdução dele também. Bom, o meu nome é Júlio Garcia, hoje eu sou responsável da área comercial da Advantech, né? Sou como que account da Advantech, mas eu tenho uma experiência hoje já de 20 anos dentro da própria empresa da Advantech e no ramo da informática, vamos chamar assim. Eu estou há mais de 20 anos, né, desde a área técnica, bem escovando o bit na montagem de PCs e fui me especializando em plataformas computacionais, e hoje eu sou responsável comercial de uma das áreas da Advantech. A Advantech, para quem não conhece ainda, é uma empresa taiwanesa, né, então asiática, que nasceu de uma necessidade de desenvolver dispositivos profissionais para a indústria. Né? Então, todo o core business, todo o equipamento que produzimos é com um conceito industrial, para trazer robustez, confiabilidade, nos processos que a gente vai introduzir, seja ele desde o mais simples até o mais complexo aí. Hoje a Advantech ela é responsável por hardwares profissionais para a área médica, para a área de varejo, área de transportes, para equipamentos de precisão para a área de indústria, conectividade, né, que a gente vai falar um pouquinho. Então, tudo isso ela vem com esse conceito industrial, trazendo o hardware para ser agregado a uma solução de automação de IoT. Então, um mercado que a gente pensar, a Advantech pode entrar como um provedor de hardware para isso. Para soluções em geral, a gente precisa de algumas peças desse quebra-cabeça. Uma delas é o hardware, e é onde a gente entra com bastante maestria. E hoje, para agregar um pouquinho dessas soluções de hardware de ponta que a Advantech tem, a gente convidou o Paulo Spaca para trazer um pouco desse universo do IoT para a gente também, para a gente agregar mais valor a essas soluções. Né? Então, eu quero agradecer de antemão mais uma vez. Ele gentilmente aceitou o nosso convite. Né? A gente está bastante engajado em trazer essas possibilidades de novos horizontes para o IoT. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência e da Bink, para que a gente conheça um pouquinho mais também.
Boa tarde a todos, obrigado Júlio, obrigado pela Advantech, pelo convite, é sempre um prazer poder falar com vocês. Primeiro, só te explicar que meu nome é Paulo José Spaca Kersh, por isso que todo mundo me chama por Paulo Spaca, acho que dá para perceber por razões óbvias por que é Paulo Spaca. Então, o outro lado muito importante que você me pediu para falar um pouco da minha experiência, eu não vou falar da minha experiência, senão vai acabar todo esse webinar. Eu já montei algumas empresas americanas no Brasil, montei, acho que para quem se lembra disso, há muitos anos atrás, em 94, a Netscape. A Netscape foi o precursor dos browsers da internet, então a internet no Brasil nem existia, até porque as teles não eram privatizadas ainda, existia Telesp, Telerge, Telemig e tudo assim por diante. E falar de internet naquela época era uma loucura, né? Então, o pessoal nem sabia o que era, imagina um browser, né? E daí por diante. Eu, por fim, nesse ano de 2016, foi o ano que praticamente a BINC se consolidou juridicamente. Ela foi montada em 15, mas em 16 ela se consolidou juridicamente e eu entrei na BINC porque eu estava saindo da IBM, me aposentando lá na IBM. Não que eu tenha mantido uma carreira de muitos anos na IBM, foram um pouco mais de 10 anos, mas, enfim, determinadas idades você é colocado de lado dentro da IBM, principalmente nesse novo mundo. Mas, enfim, vamos falar um pouco da ABINC. A ABINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, com o objetivo, e aí eu acho que é muito importante, ela tem 4 grandes pilares que ela se norteia, que é o mercado, como é que o mercado está funcionando nesse mundo de IoT, para saber com que o A fala com B, como é que eu forneço informação de um jeito, como é que o meu sensor fala do outro, e como é que esse mercado trabalha para fazer negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo pilar muito importante para nós é como é que está o lado da pesquisa das universidades, o que eles estão fazendo para a gente trazer isso para dentro desse ecossistema. Terceiro, muito importante, é olhar o governo. O que o governo está fazendo, o que ele está mexendo nesse mundo de IoT. E aí a gente pode dizer, desde o início do Plano Nacional da IoT, feito pelo Ministério de Comunicações e Tecnologia, do MCTIC, a BINC estava desde o primeiro dia. Eu, pessoalmente, estive em Brasília diversas vezes, ajudando na confecção desse plano de IoT, que hoje culmina aí com 4 grandes áreas, que é agricultura, cidades inteligentes, manufatura e cidades, educação, manufatura e saúde. Saúde, Faltou a saúde. Hoje, aliás, teve desses 4 grupos, eles quebraram em câmaras desses setores para discutir em detalhes o que está acontecendo. E hoje, especificamente, teve uma reunião de manhã da Câmara de Manufatura, Indústria 4.0. Com diversas coisas super interessantes, e a BINC participa disso. A reunião foi, óbvia, virtual, mas a gente tem conteúdos para começar a ajudar o pessoal a conhecer melhor o que está acontecendo no governo. Não é só no lado da MCT, que a gente tem muita participação junto à Anatel, principalmente na discussão do 5G, a gente está lá toda hora dando pitacos no que está acontecendo, nas consultas públicas. Então, a gente tem essa participação muito forte em governo. E quarto, muito, mas muito importante, que é a educação. A gente está com muitas parcerias, acabamos de ver alguma coisa com o Senai agora, temos junto com a FIA, FIAP, Mauá. A gente quer fazer e melhorar cursos de formação dentro desse mundo de IoT. E aí, se me permite, Júlio, eu gostaria de discutir um pouco o que é IoT, né? Sim, claro, claro. Quando a gente fala IoT, todo mundo fica assim, mas eu sei o que é IoT. O IoT, primeiro, não é tecnologia. Isso já vamos deixar bem claro. IoT é um nome de um conjunto de tecnologias que tem, de um lado, algum hardware, algum sensor que capta dados esses que são trabalhados e enviados pela internet. Esses dados, ao serem enviados pela internet,
vão ser consolidados em grandes bancos de dados, famosos Big Data, e ali você trabalha esses dados através de analytics para obter informações para o seu negócio, de tal forma que você consiga ter maior eficiência dentro do seu negócio utilizando esses dados que você captou. Então, esse grande guarda-chuva, toda essa volta que se dá, você, como Advantech, é participante de um pedaço desse IoT. Você é um dos fornecedores de hardware para que se permita obter dados para coletar e fazer as informações chegar até o ponto que você consiga manipular esses dados. O mais importante é que no meio desse caminho, você pode temperar esse caminho através de uma inteligência artificial, que você começa a melhorar como é que você vai trabalhar esses dados. Você pode ter um blockchain para que esses dados sejam fechados e ninguém mexer. Você pode ter gateways diferentes sabores no meio do caminho. Enfim, esse grande guarda-chuva vai crescendo conforme essas novas tecnologias, aliás, não são tão novas, se você pensar em inteligência artificial, tem mais de 50 anos, né? Então você consegue, na realidade as coisas estão mais disponíveis, né? Acho que esse é o caminho. E tudo isso transitando pela internet, por isso que é a internet das coisas, né? Então, essa é a visão que hoje a BINC trabalha, e aí entra um dado importante. A IoT tem diversos sabores. Você tem o IoT do agronegócio, que é de um jeito que você fala. Você tem o IoT da manufatura, você fala de outro jeito. São necessidades diferentes, são tecnologias diferentes que você aplica nesse tipo de IoT. Quando você for para a saúde, é outra conversa, é outro tipo de... Ou seja, você tem IoT, que eu poderia dizer, por segmentos de mercado. Cada um deles tem as suas necessidades, as suas demandas, que fazem para resolver esse grande guarda-chuva que é o IoT naquele segmento. Pois bem, quando você tem esses segmentos que a gente chama de verticais, você tem segmentos que eu chamo de transversais, que é o segmento de jurídico, é o segmento da segurança, é o segmento de redes, é o segmento de ciência de dados e analytics, quer dizer, como é que você trabalha. Então, tudo isso aí, hoje, dentro da BINC, a gente chama de comitês. A gente tem comitês de trabalho para cada um desse tipo de sabor de IoT, e inclusive os sabores de cobertura que eu chamo os transversais, que é jurídico, redes. E quando se fala em rede, o pessoal fala assim, mas o que tem em rede? Tem milhões de soluções de redes para o IoT. E as redes podem ser desde uma operadora como um LP WAN, um Low Power WAN, que eu não sei se a maioria do pessoal conhece o que é isso, se já ouviu falar o que é isso. Tem os NB IoT, os Narrowband IoT, que são outras. Tem satélite entrando nessa comunicação, satélite de baixa ordem. São coisas que fazem esse mundo de IoT se interligar para formar toda essa estrutura necessária para chegar lá na ponta, você ter um resultado que você consiga trabalhar e dar eficiência para o seu negócio. Então, eu gosto sempre de falar esse início para a gente balizar as conversas um pouco para dizer o que a BINC tem feito e por que ela tem feito. Legal. Isso vai dar muitos links para a gente entender algumas soluções que a gente vem apresentar e tudo mais. A gente veio falar, o pessoal comentou da gente falar sobre transformação digital. O que essa transformação digital vai impactar no IoT? Na verdade, na visão de hardware da Advantech, um não acontece sem o outro de forma nenhuma. Né? O pessoal tem uma ideia, a gente vem falando muito, essa palavra transformação digital, ela vem muito sendo falada a todo momento, mas
o que é realmente, o que foi digitalizado, o que não é digital, o que era analógico. Então, se a gente começar a falar desde sinais de telecomunicação, como você falou dos primeiros browsers, né, do Netscape, eu brinquei bastante com o Netscape, né, as BBS, depois as BBS, e ali o sinal que trafegava, apesar da gente ver digitalmente, o sinal que trafegava era analógico. A forma que a gente se conectava à internet era de forma analógica. Né? Os dispositivos que eu fazia uma ligação telefônica era analógico. Né? Então, desde o telefone discado, ou mesmo por tecla, mas a forma que ele se comunicava não era digital. E essa transformação ela vem acontecendo com a gente de forma tão, vamos dizer, tão no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não percebe. Né? Eu vou fazer uma ligação hoje pelo meu celular, que é totalmente digital, tanto o que eu estou falando, o modo que essa informação está chegando do outro lado, que a princípio era do mesmo jeito que fazia antigamente. Né? Mas por trás disso tudo, mudou muita coisa. Né? Mudou muita coisa. A forma com que os dispositivos se falam mudou totalmente. Se a gente falar final da década de 80 e começo da década de 90 sobre redes de computadores. Né? Redes de computadores, a gente tinha basicamente ou uma rede serial, onde tinha dois fios literalmente ligando um dispositivo ao outro, de forma por trás ainda analógica, né? Às vezes eu passava algum sinal digitalizado, mas a forma era analógica de se ver. E as primeiras redes mesmo de computadores como a gente vê hoje nas internets, também era de uma forma bastante simples, né? A gente trafegava poucos dados, de uma forma bastante lenta, mas foi uma evolução enorme de quando eu tirei um computador que ficava trabalhando sozinho e quando eu precisava transportar esse dado, eu tinha que usar uma mídia, seja ela um disquete, ou era um cartucho, ou era uma fita, né? E hoje os dados se trafegam entre computadores que a gente não vê. Né? Só de eles estarem conectados à rede, eles estão trocando várias informações e a gente nem sabe muitas vezes o que está acontecendo. Então pode falar. Não, o que eu vejo nisso que você está falando meus cabelos brancos não deixam me mentir, é o que eu chamo a espiral tecnológica, ou a espiral da tecnologia. Você passa, que nem uma mola, né? Você passa pelos mesmos lugares, porém com uma evolução tecnológica. Como você falou, do telefone que saiu do analógico para o digital. Ele continua sendo o telefone, mas ele teve uma evolução. Você fala da virtualização dos computadores, isso você tinha nos mainframes lá atrás, na década de 70, já existia, porém ele passou a ser uma coisa mais, vamos dizer, simples de ser utilizado hoje. Você fala de inteligência artificial, que lá atrás existia, hoje está muito mais simples. Você fala de IoT, a IoT tem mais de 10 anos nessa brincadeira, muito mais de 10 anos. E só se transformou numa coisa mais palpável porque a tecnologia permitiu. É isso que você está falando. Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso que está acontecendo. E cada vez mais, essa transformação ela é uma coisa cotidiana. Cada dia que passa, ela vai acontecer. Numa escala, atualmente, maior do que no passado, porque o poder de processamento que nós tínhamos no passado era bem menor. Então, exato. Hoje você, Advantech, faz coisas que você não fazia 5 anos atrás, porque não lhe era permitido, porque tecnicamente você não tinha condições de fazer. Eu estou assinando embaixo do que você está falando. Tem uma coisa bastante simples. Quando eu entrei na Advantech, eu vi um primeiro equipamento com tela touchscreen, que ia para a indústria, mas isso a gente está falando no ano 99, 2000. Para aquela época, um equipamento com tela touchscreen era um negócio assim altamente tecnológico. E hoje a gente já carrega no bolso. É impressionante, né? Hoje as crianças,
quando começam qualquer movimento, a primeira coisa que faz de qualquer tela que se vê é passar o dedo para ver se tem alguma coisa para ser mudado. Quantos vídeos você já viu de crianças tendo televisão e passando o dedo na tela da televisão, porque é assim que ela entende que a coisa funciona? Então, essa evolução, ela é uma coisa que, até certo ponto, para nós, ela é uma coisa, vamos dizer assim, normal. Entretanto, para muitos, isso é uma barreira imensa para entender, né? As coisas acontecerem. Então, a transformação digital, nossa, são N coisas que ela traz a reboque nessa brincadeira de transformação digital. Nós estamos discutindo atualmente propriedade e privacidade dos dados, coisa que você não falava de um tempo atrás. Você usava o telefone celular e tudo bem, e fala assim, mas agora está todo mundo pegando meus dados, agora as operadoras ficam sabendo onde que eu estou me movimentando. Já se sabia disso há muito tempo, só que agora está se transformando numa coisa legal, necessária, né? Então, isso é uma coisa que faz parte dessa transformação digital. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, tanto o IoT como qualquer outra tecnologia que vem, eu me lembro, lá atrás você tinha os computadores, os PCs, né? Você tinha 286, 386, 486, hoje é Pentium, não sei das quantas. O que significa isso? Essa evolução permitiu que novas tecnologias aparecessem, que as tecnologias que estavam, vamos dizer, adormecidas e tinham sido pensadas, mas não conseguiram se tornar viáveis porque não tinha ainda um poder de processamento. Hoje se processa de uma maneira absurda qualquer tipo de coisa. Você armazena tudo em cloud, coisa que você antigamente não tinha, permitido pela internet, óbvio. Eu costumo dizer que a tecnologia tem um divisor de água muito claro, que foi a entrada da internet. Antes da internet e depois da internet, né? E a internet nós estamos falando lá para 90, na década de 90. Isso. O que significa isso? Significa que nós temos aí, até que as coisas aconteceram, 30 anos. Em 30 anos nós evoluímos de uma maneira muito grande. Das tecnologias, transformação digital que não é de hoje. Essa transformação digital sempre está acontecendo. O que o IoT corrobora com a transformação digital é que ele está mostrando um outro caminho de transformação digital. Acho que este é o ponto para a gente pensar. O que o IoT está fazendo de transformação digital? Que é exatamente aquilo que eu estava tentando dizer. O que o IoT faz? Quer dizer, quando você pega e vai, um exemplo que eu vou pegar no agro, que você pega os seus equipamentos que estão sensorizados, seja equipamento velho, seja equipamento novo, não importa, todos eles podem ser sensorizados. E você administra esses equipamentos que estão, por exemplo, na Bahia, e eu estou aqui em São Paulo, eu consigo, através de um dashboard, de umas telas, acompanhar o que está acontecendo com meus equipamentos dentro da minha fazenda. Isso é uma transformação extremamente grande. Esse fazendeiro não fazia isso há 5 anos atrás. Para ele era impensável. Hoje, ele faz e está muito feliz. E está ganhando dinheiro com isso, está economizando dinheiro com isso. Se eu falei no agro, nós estamos falando, se pegar saúde, a transformação digital que está acontecendo na saúde é imensa. Ainda mais com o Covid, muita coisa que estava adormecida, como, por exemplo, a telemedicina, acabou entrando e acabou. Ponto final, vai acontecer. Aconteceu como realidade de uma hora para outra. Por quê? Porque ela estava adormecida, o pessoal não queria que usasse. Acabou se usando e está se adaptando. E aí, Júlio, tem um outro lado que a gente precisa olhar, que que a gente chama da parte da legislação que está por trás de tudo isso. Hoje nós não temos todas as leis para acompanhar essa transformação digital e que o IoT está junto. Então... É uma evolução assim exponencial, né? Porque
esse tipo de lei para acontecer, normalmente você baliza uma lei para depois liberar um funcionamento. Hoje, não, muitas coisas não. É ao contrário. As coisas vão acontecendo e aí você vai ajustando. Olha, aqui era melhor não poder tal coisa porque pode ser perigoso, né? A gente vê isso com a LGPD, por exemplo. Ela vem aí postergando essa publicação há quanto tempo? A gente está falando pelo menos 1 ano e meio. E ela tem que fazer alguma coisa acontecer, porque senão também a gente fica de fora das negociações internacionais. Então, exatamente. Tem um problema. O outro problema é assim, eu vou fazer uma lei aqui para quebrar galho, o pior é que esse quebra-galho acaba virando uma coisa verdadeira, né? Sim. E tem o outro lado, que é a tributação. A partir do momento que você tem equipamentos que estão transmitindo alguma coisa, a Anatel fala assim, peraí, opa, isso é minha praia. Se ninguém está me pagando para fazer isso, como é que faz? Então, essas coisas, elas estão muito rápidas. Uhum. Então, a transformação digital, ela não está afetando só vamos dizer assim, as tecnologias, ela está afetando todo mundo. Todo mundo. Eu acho que o pessoal do Congresso nunca imaginou que estaria fazendo sessões por webinar. Pois é. Ele fala assim, não, vamos fazer isso de casa. Não é impensável na cabeça deles. E isso está acontecendo. Há tempos atrás não queriam fazer julgamento por videoconferência. Certo? E hoje já está acontecendo. Já. Eu acho que esse Covid propiciou e estimulou, na realidade, muita coisa que estava parada para que ela se tornasse realidade e começasse a ser utilizada. Bem ou mal, como você mesmo disse, a legislação está correndo atrás. Sim. Né? É isso que não tem jeito, porque nós somos muito lentos, nós somos muito burocráticos nesse aspecto. E esse tipo de negócio não permite muita a demora. Não que não permita a burocracia. A burocracia é uma coisa, mas que resolva logo. Né? Se existe um processo a ser executado, que a gente vai, execute, mas faça o negócio andar. O problema é que as coisas não andam. Né? É que a burocracia empata a você fazer a coisa rápida. Então, aí fica naquele... Enfim, esse aí é um outro âmbito que a gente pode entrar numa outra hora. Aqui a gente vai até o final da tarde. Eu costumo dizer, é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, né? É assim mesmo. Esse é o grande problema que a gente vive. E a tecnologia é isso mesmo, ela saiu para fazer, para acontecer. E, Júlio, vamos parar para pensar, né? Volta uns anos, você ia para o banco para sacar dinheiro, você ia fazer não sei o quê, pagar um tributo, seja lá o que for. Aí falaram, não tem mais caixa aqui, nós vamos diminuir os caixas, agora você vai fazer tudo no ATM. Então você estava na agência, não estava nem no lado de dentro da agência, você ficava lá de fora mexendo nos ATM, sacando dinheiro. Hoje, você não vai nem para o ATM, você vai direto no internet bank do seu celular, do seu computador e faz toda a brincadeira que você quer fazer. Só não dá para tirar dinheiro ainda. Que é o único jeito. Mas eu te pergunto, quantos que hoje usam dinheiro? Hoje todo mundo, o dinheiro é plástico, né? Todo mundo paga com cartão. Sim. Então, essa foi uma transformação que aconteceu só num setor, que é o setor financeiro, que modificou a vida das pessoas. Modificou o comportamento, a forma de fazer. E aí entra uma das coisas que a transformação digital mexe, que é o lado do trabalho das pessoas, empregos. Isso todo mundo me questiona. Como é que vão ficar os empregos? Como é que vão ficar os trabalhos das pessoas? Pessoal, isso faz parte de uma transformação digital como sempre fez. As pessoas vão se adaptar, as pessoas vão ter que se ajustar, vão ter que aprender essa nova situação e vão ser deslocados para fazer outros serviços. Sim. Alguns não vão conseguir se adaptar, vão ficar fora do mercado. Isso acontece, sempre aconteceu.
e a vida que segue. Não que eu ache legal esse negócio, mas é assim que é a coisa. Não é? Então, essa pessoa que hoje fazia tal coisa e não conseguiu se adaptar, com certeza ele vai fazer uma outra forma de negócio que vai continuar ganhando do mesmo jeito. Às vezes ele não tinha um dom que estava escondido e agora, como a gente costuma dizer, né? A necessidade faz o sapo pular, né? Exatamente, é isso aí. Então, é isso aí. Às vezes o pessoal me questiona quando a gente fala também sobre, eu tenho uma solução com inteligência artificial para melhorar os processos e tal. Aí também me chegam com essa pergunta, mas isso não vai tirar emprego das pessoas e não sei o quê? Eu falei, gente, a gente tem que olhar o seguinte, da mesma forma que a tecnologia evolui, a gente também precisa evoluir. Exatamente. Né? Então eu uso isso como meu aliado, como ferramenta para que eu também consiga evoluir. Né, para os meus processos melhorarem, para eu como pessoa, e assim eu conseguir acompanhar a necessidade que a tecnologia busca da gente, eu preciso evoluir também. Né? Eu não posso ficar parado e pensar, não, agora a tecnologia faz tudo e eu não sei para onde ir. Não, acompanha, a gente tem que estar à frente. E tudo acontece porque a gente faz. A inteligência artificial está fazendo alguma coisa porque eu programei. Os computadores estão realizando algumas tarefas porque eu programei. Exatamente. Né? É tudo então, o pessoal tem um pouco desse receio, mas a gente precisa olhar a evolução também que a gente precisa fazer, né, do nosso lado. Eu, como profissional, eu preciso sempre evoluir para acompanhar essas tecnologias. E a própria empresa se preocupa em dar formação. As empresas estão hoje olhando dar formação para os seus funcionários, porque às vezes é mais fácil dar formação para eles do que pegar um que está no mercado que vem cheio de vícios, que não conhece a empresa, que demora para começar a dar resultado dentro da empresa. Às vezes nem sempre acontece isso, porque a pessoa não se adapta. Então, essa modificação, essa transformação interna dentro da empresa, ela é cultural, vai acontecer. As empresas estão olhando isso de uma maneira, eu acho que natural, porque todas elas passam por essa evolução. Um outro detalhe que está acontecendo na transformação digital, eu diria que as grandes empresas elas têm um pouco mais de dificuldade de andar e fazer a coisa acontecer. Para isso, muitas delas utilizam as startups que plugam nessas empresas como satélite delas para resolver problemas que elas tinham que demorariam muito mais tempo pelos compliances, por uma série de coisas que ela não conseguiria resolver internamente. Então, ela obtém isso de uma startup ou de uma empresa que está externa fazendo um serviço para ele. Isso é uma outra transformação que nós não tínhamos visto e que está acontecendo muito rapidamente. Muito rápido. Muito rápido. Então, tem muita startup que apoia, por exemplo, uma manufatura que faz não sei o quê, ele consegue trabalhar num determinado parte do processo daquela indústria, essa startup vai lá e resolve aquele tipo de problema. Se você pensar na área financeira, ela ajuda o banco a fazer uma determinada parte de geração de créditos, como tem as startups, as fintechs por aí. Então, tudo isso aí faz parte de uma transformação digital e que afeta os negócios, não tenha dúvida, mas eu vejo que afeta positivamente. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Agora, faz parte os ajustes que são necessários que aconteçam dentro dessa transformação. Esses ajustes são conhecer melhor as tecnologias, não ficar parado porque o seu concorrente vai passar por cima de você, você tem que acompanhar para ver o que está acontecendo, se apoiar com empresas idôneas, não tem dúvida, desculpa fazer a propaganda, mas conversa com a BINC. A BINC tem associados que podem orientar melhor. A BINC não faz consultoria, por mais que lhe permita fazer, nós não fazemos consultoria, nós temos os filiados que fazem isso. Tem lá a KPMG, Deloitte e outros que fazem as consultorias, aqui fazendo propaganda, mas, na realidade, mesmo você, como Advantech, também tem condições de apoiar e fazer uma consultoria para esse pessoal que está querendo buscar essa transformação, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala assim, eu vendo equipamento,
Na verdade, muitas vezes acontece da pessoa chegar assim para mim: ah, Júlio, eu queria um equipamento, um computador assim, assim, assado, com essas características. Ah, tá bom. Mas o que você vai fazer com isso? Normalmente a minha primeira pergunta é essa. Porque a gente já, na experiência, a gente olhou que se eu vendo esse equipamento para ele vai chegar e falar assim: ah, isso aqui não presta. Esse Com equipamento certeza. né? Aí a gente faz essa consultoria, né? Mas, o que você vai fazer? Aí ele explica o que precisa, tal. Então, esse equipamento, muitas vezes o que ele pediu é muito mais caro e a gente consegue resolver com algo mais barato, né? Às vezes pode acontecer o inverso, mas eu vou falar para você que 80% das vezes, quando É ele mais barato. chega nessa situação, eu oferto uma solução mais barata e resolve muito mais até do que estava pensando, né? Então, a ideia dessa consultoria é de entender esse impacto e esse negócio dele faz parte do nosso dia a dia, do nosso aprendizado também. Então, eu olho para ele e falo assim: não, a gente vai por um caminho que você consegue melhorar o dado, você aumenta a velocidade desses dados, esses dados se transformam em informação palpável de uma maneira diferente, e assim vai, né? Essa é a nossa... No fundo, o que a gente está falando é a mesma coisa. O pessoa não sabe pedir, não sabe, e a gente, às vezes, tem que cutucar para que ele entenda melhor o negócio dele, para a gente poder apresentar uma solução melhor. Tudo que nós estamos falando aqui gira em torno, por isso que a pergunta que está aqui no painel é como o IoT impacta nos resultados do negócio. É exatamente isso. A gente precisa olhar o negócio para saber o que você quer evoluir no seu negócio. É isso. E como evoluir. E aí tem as empresas que possam fazer isso. Por aí. As soluções de IoT para ajudar o cenário da pós-pandemia. Aí, aqui a gente tem hoje a Advantech está com uma solução até que, pegando todo esse gancho, né, dessa evolução, eu só queria complementar uma coisa. Quando você falou, né, dessas pessoas que muitas vezes precisam ser ajustadas para o mercado, a gente precisa lembrar do seguinte: essa mudança não é de agora. Não. Né? Se o pessoal olhar para a história, é desde a primeira Revolução Industrial, desde as máquinas a vapor, e assim vai. Que o pessoal acaba esquecendo de tudo isso, né? Eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço nesse contexto que você está colocando. Antigamente você tinha o cara que ia na rua, as ruas eram iluminadas ou por velas ou por lampiões de gás. A gente chegava de manhã e vinha o senhor que vinha apagando, ou seja, o lampião de gás, ou seja, a vela, seja lá o que for. Esse cara perdeu o emprego com a chegada da energia. Sim, O que aconteceu com ele? Né? Ou seja, toda evolução ela traz esse tipo de modificação dentro da sociedade. Isso faz parte da nossa evolução. Sim, é verdade. E aí, voltando para essas soluções, hoje a Advantech, preocupada até por conta da pandemia, ela se preocupou em trazer... O nosso core business é vender hardware, porém, a gente trouxe uma solução mesmo, a hardware e software, para tentar ajudar alguns estabelecimentos que precisam reabrir ou coisa do tipo, e precisa fazer uma prevenção de quem está adentrando a isso. Então, a gente trouxe para o Brasil uma solução, que depois eu convido quem quiser mais detalhes, mas é só para a gente ter ideia do que a gente está falando. Eu consigo fazer, por exemplo, a aferição de febre, né, medição de febre, através de câmeras térmicas. Essas câmeras vão passar essas informações para os PCs, que vão analisar qual que é a minha setagem. Então, no meu estabelecimento, pessoas acima de 37,5, eu preciso soar um alerta para que elas não entrem, né, ou que eu as informe que está em estado febril. A partir daí, eu consigo medir, uma vez as pessoas dentro do estabelecimento, eu consigo saber quantas pessoas tem nesse estabelecimento. A gente tem alguns estabelecimentos comerciais que têm limite de pessoas para poder atender.
Eu consigo medir distanciamento social, então as câmeras olham, né, as pessoas que estão dentro desse estabelecimento e mede essa distância. Mapa de calor, né? Eu faço também o mapa de calor. Uma coisa é o mapa de calor para saber por onde elas transitaram, né? E a outra para saber o quão distante uma da outra mesmo, né? Sim, Aí sim. eu faço a limitação das pessoas, né, de distância uma da outra. Então, a gente gostaria também de trazer isso para o mercado, e aí eu pego um gancho lá no comecinho, né? Antes a gente só conseguia medir a temperatura das pessoas com termômetro de mercúrio, e de mercúrio ainda, né? Já tem o digital. Antigamente era o mercúrio, agora é digital. E agora? Agora já é digital, e agora eu não preciso nem encostar nas pessoas, as câmeras já fazem isso de forma bastante assertiva. Eu consigo olhar na câmera, consigo olhar somente para a face da pessoa, né, porque pode dar informações falsas se ela vem de um ambiente externo, ou se ela está com um carregador de celular no bolso, ou o próprio celular está mais quente no bolso. Então ela foca somente no rosto, ela foca se ela consegue a face, mesmo se a pessoa está de máscara, né, e eu consigo rastrear essas pessoas também, né? Então, por exemplo, no prédio da Advantech, se tiver lá na frente a gente pode ver isso na nossa unidade de Minas, já está funcionando lá. Mas, por exemplo, num prédio comercial onde tem cada andar é uma empresa, e a recepção da empresa precisa liberar as pessoas para entrar na catraca. Então, por exemplo, o Paulo veio fazer uma visita, foi tomar um café lá na Advantech, ele vai ser escaneado, né? A temperatura do Paulo está ok, aí a catraca já pode ser liberada, eu consigo rastrear, olha, o Paulo entrou na recepção lá no térreo, ele pegou o elevador 2, desceu no 12º andar e foi falar com o Júlio na mesa dele, né? Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, isso não só o Covid, mas qualquer tipo de infecção através de vírus ou bactéria que a gente precise fazer uma análise, eu consigo saber por onde essa pessoa passou, né, com quem teve contato, para tomar alguma segunda ação de prevenção ou de alguns cuidados. E isso se dá como? Eu jogo tudo isso para a nuvem, faço análise, né? Então é o IoT que está trabalhando por trás, trazendo todas essas informações para a gente. Então, essa é uma solução hoje que está bastante em divulgação da Advantech, e eu não sei se vocês da Bink têm alguma solução desse tipo também que que esteja trabalhando nesse sentido, nesse cenário. Deu uma picotada na sua última fala, desculpa, Júlio. Eu passei, que eu falei disso, que essa é uma das soluções que a Advantech trouxe para o mercado. E vocês da Bink, se tem alguma solução também desse sentido que gostaria de apresentar, de comentar? A Bink tem alguns filiados que têm soluções para a Covid, no estilo que você comentou, de identificação facial, outro com a mão, com a aproximação da mão, passa perto e diz, olha, você está com febre, você não está com febre, com as câmaras térmicas, como você colocou. Tem gente já na Bink que tem esse tipo de solução. Eu conheço gente que está... a própria Bink fez uma parceria com a Testify para mandar os testes de Covid. Se você quer saber como é que você está dentro da sua empresa, você, por exemplo, pegando o gancho no seu exemplo, e na recepção foi identificado que a pessoa está com febre. O que você faz nesse momento? O protocolo diz que você faz o quê? Você poderia ter uma parceria com uma empresa como essa que nós temos, que é a Testify, que ela tem o kit. E ali a pessoa coleta as suas informações e alguém vai lá e retira esse kit e faz os testes para te devolver depois. Se você quer fazer isso, por exemplo, na sua empresa como um todo, vai uma pessoa lá, leva tudo, volta e te devolve o resultado depois. Então, existem milhões de alternativas já. Tem pessoal que faz a higienização de equipamentos, higienização do material, tem um supermercado que está com
quando você põe o carrinho dentro de uma cabine e ele é higienizado, não sei até quanto é interessante. Tem outros que usam a luz ultravioleta, tipo que o dentista usa, que é um pouco mais forte que essa do dentista, mas que também faz uma higienização de máscaras e luvas para ter no hospital, como se fosse um armário, e tem lá. Então soluções para isso tem de monte, algumas delas usando IoT ou não. Mas nesse papo que nós estamos tendo aqui agora, uma coisa que eu gosto de sempre falar, e eu acabei não falando, você me lembrou agora comentando, o IoT está fazendo o que era físico virar digital. Sim. Então, tudo que é físico está transformando em digital. E o exemplo que mais eu gosto de brincar e falar é sobre ar-condicionado. Eu não ponho mais ar-condicionado na minha casa, na minha empresa, eu compro refrigeração. A empresa vai lá, coloca todos os equipamentos e cada vez que eu ligo, abaixo o taxímetro e eu começo a pagar pelo uso daquele ar-condicionado. Então, eu estou comprando refrigeração. Eu não estou usando o meu ar-condicionado. Esse é o exemplo do físico se transformando no digital. O IoT, essa própria transformação digital, propicia esse tipo de coisa, que é o que você falou do seu termômetro de mercúrio, que virou, de analógico virou digital, né? Ainda apontando digitalmente o resultado da temperatura, mas agora, mais ainda digital, né? Que é você passar por uma câmera e saber que você está com febre ou não, ou que está com a temperatura X ou com a temperatura Y. Então, esse mundo de físico mudando para o digital é uma das grandes transformações que o IoT está propiciando também. Isso aí. Isso eu acho que é a grande, vamos dizer assim, recado que você pode falar, o que a transformação digital está fazendo. Esse é o caminho. Eu acho que o pessoal começa a entender a transformação digital. Fica mais fácil até entender a transformação digital e o IoT. Aí fica mais claro na cabeça do pessoal. Quando você pega comprar refrigeração e eu baixou o taxímetro que estou usando, a hora que eu parar de usar, esta informação que eu usei vai pela internet para a pessoa que cuida do serviço de venda de refrigeração. Por aí. Isso aí. Muito bem. Eu acho tem umas perguntas. Nós temos algumas perguntas, Ju? Temos. Pelo tempo não vai dar para fazer muitas, mas eu selecionei duas aqui que dá para a gente falar um pouquinho. E aí acho que uma bem legal que mandaram aqui é se vocês acham que a situação atual impactou na visão das empresas e das pessoas para a importância do IoT. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Isso daí acelerou. A situação, infelizmente, o corona, ou o Covid-19, como todo mundo fala, ele propiciou uma série de coisas que estavam paradas e o pessoal começou a utilizar, não tenha dúvida. Tem máscaras hoje com sensores inteligentes para dizer se você está com Covid ou não, ou se você está perto de gente que está com Covid ou não. Isso tudo direto com IoT. Existem milhões de coisas já de IoT nesse mundo. Hein? Júlio, você queria comentar? E uma coisa até, antes disso, até um pouco mais simples que isso, a forma que as pessoas passaram a comprar comida. Eu ia até um restaurante para almoçar, hoje eu peço por uma plataforma. Né? Então, já começa daí. É uma coisa bem simples. Antes por exemplo, nós, no nosso escritório, estamos em home office, mas um dos motivos de não voltar é porque, por exemplo, a capacidade da região de receber as pessoas para almoçar também não comporta. Então, eu tinha que ir fisicamente. Hoje não. Hoje eu peço minha comida por uma plataforma que está no IoT. Então, começa daí e isso expande exponencialmente. Vai embora. Vai embora. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito interessante, né? Que a transformação digital, ela trouxe agora, com a pandemia, trouxe uma transformação digital que não estava se imaginando, né? Sim.
E gerou oportunidades que também não se imaginava. E não se imaginava. E propiciou uma forma de trabalho, eu acho que você tocou no outro ponto, que eu não vou me estender aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã, mas é uma nova de repensar a forma de trabalho. Sim. Se você parar para pensar, eu acho que um dos reflexos vai estar nesse modelo de trabalho que a gente tem hoje em dia, e você vai ficar em casa, não precisa voltar mais para o trabalho aqui. Aliás, se você voltar para o trabalho, você vai gastar mais da minha, os meus utilities, né? Água, luz e tudo mais, você vai gastar mais. Então fica na sua casa. O que você precisa na sua casa? Ah, você precisa de uma internet, eu te dou uma graninha aqui, você monta a sua internet melhor, mas não precisa vir aqui, tá? Então diminui trânsito, diminui poluição, diminui uma série de coisas que já tem, a gente está vendo o reflexo disso. Não vamos nos estender mais sobre isso. É isso aí mesmo. Mais alguma, Ju? Bom, eu separei mais uma para finalizar, né? E a pergunta é: qual o setor que vocês enxergam que mais aceitou os benefícios da implementação do IoT? A aceitação, eu não sei se o Paulo concorda comigo, mas a aceitação, em geral, todos aceitaram, acho que da mesma maneira. Alguns atrasaram um pouquinho, alguns tiveram uma relutância em colocar isso em prática, mas a aceitação é unânime, eu acredito. Né? Pelo que a gente conversa, pelo que a gente atua no mercado. Alguns mercados eles foram um pouco mais cautelosos por não conhecer. Aí a indústria foi uma que ela segurou um pouquinho até que a coisa começasse a jogar tudo isso para a nuvem, né? Mas, de forma geral, todos eles aceitaram de uma forma bastante tranquila. Eu não só concordo com vocês, mas como reafirmo que algumas relutaram por falta de conhecimento, outras entraram de cabeça. Eu vejo que o agro, que sempre sempre usou tecnologia de ponta para isso, eles estão hoje, eu chamo a segunda geração dos fazendeiros, estão muito mais atentos às tecnologias, eles estão usando muito mais. Manufatura para sobrevivência, que com essa pandemia, pessoal, nossa, nem vou falar, mas eles estão olhando isso com muito carinho para poder evoluir mais rapidamente, a nossa indústria precisa disso mais rapidamente. A saúde deu um salto imenso com a IoT. Então, qual setor que está se beneficiando? Eu diria que todos, dentro de uma escala, um maior, outro menor, mas todos estão se beneficiando. É isso aí. Bom, então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa tarde. Paulo, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite, de estar aqui participando do nosso bate-papo. Júlio, muito obrigada. Se alguém quiser receber um contato da BINC ou da Advantech, deixe aí no chat e a gente entrará em contato. E também tem aqui os nossos contatos, né, os nossos e-mails, tem o contato da BINC, do Júlio, o meu. E Paulo, novamente agradeço a sua presença, né? Agradeço a presença de todos e Júlio também, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né, a presença do Paulo, o carinho que ele aceitou esse convite que a Advantech fez para ele. E o tempo, né, das pessoas que estiveram aqui com a gente também, agradeço muito, que a gente sabe que hoje o tempo é uma coisa, é um valor bastante grande, né? E a gente fica à disposição aí para quem precisar, pode pegar os nossos contatos. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Eu agradeço pelo convite, Júlio, pessoal da Advantech. É muito bom conversarmos sobre a IoT e poder mostrar para o mercado, para os participantes que estiveram nos ouvindo até agora, sobre como é que está esse mercado, para que lado está indo, quais são as dificuldades. E, pessoal, fiquem à vontade para contactar a BINC para buscar algumas explicações mais detalhadas. Eu que agradeço o convite e deixo um abraço para todos, carinhoso, e tomem cuidado, se cuidem. É isso aí. Gente, muito obrigado, viu? Abraço.